Bem-vindos ao Casca de Nós! Eu me chamo Fred e me senti extremamente inspirado depois de ler este capítulo de Akane Banashi. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou quadrinista e eu fiz um acordo com meus dois assistentes, Guri e Lili, que para cada inscrito novo no Casca de Nós, eles recebem um petisco e um carinho. Então, se quiserem fazer como Xuxa Sorrisinho, Iago França e Jean Berley por terem se inscrito aqui no canal. Bem-vindos ao Casca de Nós. Se inscreva no canal, resultando em análises periódicas de quadrinhos. Vamos pro capítulo. A Akane começa a contar a história intitulada de Elogiando Crianças. Parece que houve um grande mal-entendido. Tá, eu acho que eu despistei eles. Voltando pro capítulo então. A Akane então começa a contar a história desse cara que tenta ganhar saque de graça elogiando idosos, né? Dizendo que eles são mais jovens do que parece. Porém, o tiro sai pela culatra, porque ele é meio idiota, assim, né? Então ele começa a... Ele não entende muito bem o que é ser feito, o que é pra se fazer, né? E como conseguir o saque de graça. Então é uma história leve, uma história de comédia. Ela já tinha contado essa história antes, se eu não me engano. Pelo menos o capítulo, no próprio capítulo diz que ela contou, né? E é uma história para zenzas, né? Ou seja, para as pessoas que estão recém começando no Hakugo. Então é uma boa forma de medir o nível dela. É uma história que ela deve ter total controle sobre o público. Então ela começa a contar essa história para os velhinhos, né? Contando num ritmo mais lento, para eles conseguirem entender, para não perderem nenhuma piada. E aí aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, ela vai aumentando o ritmo, né? O pacing da história. E é aí que mora a genialidade desse autor. Pacing é um negócio muito difícil, não apenas de aplicar, mas só de explicar é difícil. É difícil explicar o que é pacing, né? O que é ritmo de uma história. Então aplicar é ainda mais difícil. E é isso que o autor faz aqui, ele brinca com o pacing da mídia mangás, da mídia de quadrinhos. Eu mesmo tenho dificuldades de aplicar pacing e teorias de como controlar o ritmo de uma história, incluindo no meu quadrinho Honra! Este vídeo é patrocinado por Honra, um quadrinho que conta a história de Koichirosuke, um samurai que viveu em 1550 e foi escravizado e vendido no Brasil. A HQ digital está disponível na Amazon por apenas R$10, link na descrição. Eu mesmo não tenho 100% de certeza quando eu estou fazendo uma história se o pacing está certo ou não. É extremamente complexo isso de tu conseguir controlar o ritmo de leitura, ainda mais para leitores de quadrinho, que o autor não tem controle nenhum na velocidade que ele vai ler. Uns gostam de ler os balões rapidamente, nem olham direito para a arte, é só um vã e já vai. Outros gostam de ficar vendo, observando, analisando cada quadro do quadrinho e fazendo teorias, né? E analisando a página como um todo. Então não tem como controlar isso do leitor. Porém, o autor aqui ele conseguiu. E aí é o que eu falo, autor, não apenas ilustrador nem roteirista, porque é naquele estado mais cinza que eu tinha falado no outro vídeo que eu vou deixar no cardzinho aqui. Mas o que o autor fez exatamente? Aqui nós temos quadros horizontais que ocupam uma fileira inteira, impedindo certas escapadas do leitor para o próximo quadro, né? E criando um ritmo muito específico de leitura, né? Quando tu tem quadros assim, com espaçamento igual, a gente tende a ler na mesma velocidade meio que tudo. E quando tu vira a página, né, na próxima página, tu tem a mesma diagramação, o mesmo layout, porém com um quadro a mais. Ou seja, os quadros diminuíram de tamanho, ficaram mais finos, e isso aumenta a velocidade com que a gente acompanha a história, né? Então conforme ela vai aumentando o pacing da história dela, o autor vai diminuindo os espaçamentos entre os quadros e vai deixando os quadros mais finos e incluindo um quadro a mais para deixar mais acelerado. Então, conforme tu vai virando as páginas, conforme tu vai lendo, tu vai sentir o ritmo da história que a Akane está contando mais acelerado. Assim como é com o público, assim como o Arakawa percebeu. E aí nós temos essa imagem ótima do Arakawa de fora dos quadros. Porque assim como a plateia, ele não está dentro da história. Ele está analisando a performance da Akane. E por isso ele não está dentro da história, ele não está acompanhando a história. Ele está analisando todas as técnicas que ela está utilizando. Todas as técnicas narrativas e técnicas de Rakugo, né? Então, genial, genial. 10 de 10 para essa inclusão.
Assim, ó, eu realmente me senti muito inspirado com esse quadro. Ó, bota de novo, só pra gente perceber o quão fora do quadro ele tá, enquanto ela continua na história, né? E dentro do quadro são as pessoas que estão dentro da história também. Né? O Arakawa aqui, ele tá fora da história. Genial! É esse o quadrinho que eu gosto, é por isso que eu gosto de ler mangás, e são essas coisas que são impossíveis de traduzir por uma mídia como animação ou como o cinema, né? A mídia cinematográfica. Porque tu não tem o controle da página, né? Tu pode usar câmeras paralelas, né, com cortes, mas não fica natural pro cinema. E não é a melhor forma de se utilizar a mídia cinematográfica, né? O bom seria aumentar os cortes, né, de cada cena, por exemplo. Seria uma forma de adaptar, porém não tem como tu traduzir exatamente isso que foi mostrado no quadrinho no cinema, né? Ainda mais com o Arakawa fora dos quadros, né? De fora, assim, olhando. Assim, ó, eu como roteirista e ilustrador fiquei apaixonado por essa página. Então temos algumas páginas de exposição para explicar isso que o autor acabou de mostrar. O que é bom, afinal o público-alvo dessa história são crianças de 13 a 18 anos de idade. E tem uma diferença enorme entre 13 e 18 anos, né? Vamos combinar. Então a explicação se faz necessária para o público mais jovem, de 13 e 14 anos, mas se torna redundante para quem é mais velho, ou até para quem está mais acostumado à leitura de quadrinhos, né? A perceber esse tipo de coisa. Ficou redundante? Ficou, né? Ele está dizendo exatamente a mesma coisa 2 vezes, né? Então é uma encheção de linguiça isso. E ele chega na beirada de subestimar a inteligência do público. Que existe isso, né? O autor pode acabar subestimando a inteligência do público e acabar deixando as coisas muito redundantes. One Piece fazia muito isso no início, né? Se vocês lembram, lá dos primeiros capítulos, o Luffy repetia as mesmas coisas umas 2, 3 vezes pra explicar o que o Luffy estava pensando, porque o Luffy não tem balão de pensamento, né? Então, ele acabava subestimando um pouco a inteligência do público, o que acabou melhorando com o tempo, né? O Oda acabou se tornando um baita de um autor, um mestre, né, na narrativa. Mas agora a Akane Banashi não é One Piece. Páginas redundantes, talvez. Necessárias, definitivamente. Mas aí, o autor começa a achar que quem tá lendo é burro. Porque eu me senti insultado depois que eu virei essas páginas. Então, eu fui de, nossa, esse capítulo tá ótimo, é maravilhoso, 10 de 10 pra, meu Deus, que lixo. Em uma virada de páginas. Porque eu já entendi lá na primeira página quando tu explicou as coisas. E ele começa a fazer um flashback da primeira página. Mais um flashback! Assim, ó, ele tá se superando em questão de flashbacks até do Naruto. O Naruto tá perdendo no quesito flashbacks por página, por capítulo. Meu Deus do céu! É assim, ó, eu não aguento mais. Eu não aguento mais esses flashbacks. E dessa vez foram flashbacks duplos. Foram 2 flashbacks num único capítulo. E foram flashbacks do capítulo passado e pra dizer uma coisa que eu já entendia. Por quê? Tu não precisava disso. Podia ter explorado um pouco mais a apresentação da Akane. Podia ter enchido a linguiça, por assim dizer, explorando um pouco mais o personagem do Arakawa. Mas ele não fez isso, ele fez isso com flashbacks. Sabe? Foi assim, ó, a pior decisão possível. Para esses capítulos que são o final de um volume ainda por cima. Como eu falei no último vídeo, esses últimos capítulos são extremamente importantes para ver se o público vai ficar comprometido com essa história, vai querer se engajar novamente com essa história, né? Continuar lendo os próximos volumes ou não. E fazer esses erros logo no finalzinho assim do capítulo, eu acho que é quase fatal. Eu realmente tô com medo de que ele vá ser cancelado, porque eu achei que ele já tinha passado dessa. Eu achei que ele já tinha superado isso. Mas ele tá cometendo os mesmos erros, de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Mas depois de toda essa encheção de linguiça, finalmente Arakawa Senpai vai se apresentar. Então, o autor, de fato, prendeu um pouco o Arakawa. Ele não deixou o Arakawa se mostrar tanto assim nos últimos capítulos, para deixar o último capítulo do volume com a apresentação do Arakawa. O que eu espero pro próximo capítulo é isso. Eu quero que ele faça tudo explodir. Eu quero que ele exploda a minha cabeça, para justamente prender a minha atenção e querer ver o próximo volume. Querer que eu gaste meu dinheiro e gaste meu tempo para comprar o volume físico para continuar lendo essa história. Se ele não conseguir fazer isso, o cancelamento vai estar ali no horizonte. Se ele conseguir fazer isso, pode ser que a Akane Banashi acabe se tornando uma nova sensação, porque ele é um mangá diferente. Ele não é mais um mangá shounen de lutinha, como temos
vários e vários. Não é mais um Boku no Hero, né? Não é mais um... Não é nenhuma loucurada que tá sendo os mangás de hoje em dia com Chainsaw Man, o Jujutsu Kaisen, o Ayashimon. Ele tem um estilo bem mais limpo que todos esses outros e não é aquela coisa explosiva, é algo mais calmo, algo mais reflexivo, algo mais pra tu ler e ficar apreciando. Eu não consigo esperar a próxima temporada, eu vou ler o mangá. Eu vou dar 5 cascas de nozes de 10 pra Akane Banashi capítulo 9. Eu tava esperando mais, o genial foi 10 de 10, porém a injeção de linguiça realmente assim ó, aquele finalzinho, assim ó, não foi bom, não foi nem um pouco bom. Eu esperava mais, ainda mais depois dele ter demonstrado um nível de storytelling, de narrativa tão alta nas primeiras páginas. Pra terminar dessa forma, sabe, parece que tipo, é como se ele tivesse nos 100 metros rasos e até os 50 metros, ele tava tipo primeiro lugar distante, só que aí ele perdeu o gás e terminou em último lugar, sabe? Então, ele só não foi menos que 5, menos que a média por causa daquelas primeiras páginas. Porém, Akane Banashi, tome cuidado, viu? Porque se o próximo capítulo não for excelente, pode ser que o volume fique medíocre. E queremos tudo menos isso se queremos que essa obra continue. Se queremos uma adaptação para anime de Akane Banashi. Caso ele seja cancelado, comente aí nos comentários que outros mangás você quer que eu leia. Né? Se você quer que eu acompanhe algum outro mangá novo, talvez um anime. Spy X Family acabou de sair, né? Então... quem sabe? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Eu sou o Fred. E lembrem-se, as árvores somos nós. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se você gostou do vídeo, dê um like e comente o que você achou dos capítulos. Quero muito saber a opinião de vocês.